Quero agradecer a oportunidade que a igreja de Vilhena mais uma vez me concede de poder estar trazendo a palavra do Senhor. Os irmãos que não me conhecem, eu sou pastor Cleito, pastoreio a igreja de Rio Branco, no Acre. Agora, foi possado há 2 meses atrás. Estamos lá colaborando junto com aquela igreja para o crescimento da obra do Senhor Jesus aqui na terra. E sou grato ao Senhor. E também eu comecei aqui, nessa igreja, né? Ontem o Vladimir estava aqui ontem. Primeira vez que eu pisei na igreja Adventista da Promessa foi o diácono Vladimir, que veio, me chamou para mim subir na salinha dos jovens ali em cima. Quem era o professor? O diácono Márcio. E foi uma bênção, né? A gente cresceu no meio dessa igreja. Meu professor de violão, o nosso irmão Daniel, que me ensinou aí os primeiros passos do violão. Então a gente tem muita recordação aqui dos nossos irmãos e famílias. Meus pais que moram aqui, minhas irmãs, né? Sou grato a Deus pela vida dessa igreja que tem orado por nós. Como foi dito pelo pastor Vanderlei, o tema da mensagem em que o Senhor compartilha o meu coração e trazer para a igreja nessa noite é: tem alguém batendo a porta. O texto da palavra de Deus que nós lemos é a 7ª carta, através da palavra de Deus, à igreja de Laodiceia. É importante nós entendermos as entrelinhas desse texto, para que a gente possa entender e compreender. O texto famoso que nós ouvimos e muitas vezes aplicamos em muitos momentos da nossa vida é: se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse texto é uma representação muitas vezes usada por nós mesmos em trabalhos de evangelismo, de rua, ou não cultos de evangelismo. Mas quando nós vamos para o contexto dessa carta, nos é apresentado uma condição para que esse texto em ênfase, que é: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. Ele chega nesse contexto depois de uma, segundo a própria palavra de Deus aqui, uma condenação muito grande para essa igreja de Laodiceia. E é dentro dessas entrelinhas que eu quero aqui que os nossos irmãos presentes possam, junto comigo, entendermos através da palavra de Deus o que ela quer nos dizer com essa frase: tem alguém batendo a porta. E aí, para nós entrarmos numa introdução para esse sermão, eu quero aqui que você possa pensar comigo, se você já teve essa experiência. Eu já tive. Se você tem, você vai se assimilarizar comigo e vamos entrar nesse contexto. Você já teve a experiência na sua casa, no seu trabalho, na igreja, muitas vezes também pode nos acontecer, de que nós estamos tranquilos, talvez na nossa ocupação do trabalho, ou tranquilos na nossa casa, ou às vezes em comunhão com o culto e em direção, olhando a direção do trabalho, os louvores, a mensagem. Mas chega o momento em que atrás de nós, ou não, na porta da nossa casa, ou no portão do nosso trabalho, na entrada do nosso trabalho, alguma coisa começa a nos chamar a atenção. Quem de nós, muitas vezes, já não fomos, logo pela manhã bem cedo, alguém batendo palmas na frente do nosso portão, ou alguém nos chamando pelo nome? Às vezes você talvez até possa conhecer ou não, e dentro dessas experiências, você talvez pensa: não é nada importante. E ele continua insistindo e batendo até então que você vai lá atender essa chamada. E é muito importante nós entendermos na onde vamos chegar através dessa semelhança de atos que nos acontece. E nós vamos lá e entendemos de tudo isso que está nos acontecendo e acabamos que dessa experiência, esperamos talvez a pessoa ir embora, ou às vezes ela parar de bater palma pensando que não tem ninguém dentro de casa. Ou quando não, no nosso trabalho, alguém chamando a nossa atenção e você muito ocupado, e você não quer dar atenção para tal circunstância, porque senão vai atrapalhar o foco do seu serviço. Ou quando não, na igreja, você ouve alguém ali à porta conversando um pouco mais alto no fundo da igreja, e você fica incomodado, mas não quer dar atenção para isso. São experiências que eu e você temos.
E é isso que esse texto começa a nos apresentar. Não na experiência de alguém que está ouvindo alguém bater, mas na experiência de alguém que está batendo, alguém que está chamando a atenção. E quem está sendo chamado a atenção é a igreja de Laodiceia. O capítulo 3, versículo 1, quando você ler aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, quem é que está falando com a igreja de Laodiceia? O texto vai dizer: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é que está escrevendo essa carta? Sabemos que o Apocalipse foi escrito, né, pelo apóstolo João. E dentro dessa carta é apresentado não o João. Não é o João que está escrevendo à igreja de Laodiceia, diante a sua concepção, diante a sua escrita. Não, não é. O texto é muito claro em nos apresentar ao anjo da igreja em Laodiceia. Primeira ênfase aqui, a palavra anjo, né, na tradução do original, ela transmite a um pastor, a um chefe de rebanho, a uma pessoa que tinha um domínio sobre a igreja, pessoas, almas que estavam ali naquela cidade. Quem é que está falando com esse pastor dessa igreja? Ele vai dizer: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é o Amém? É a pergunta. É Deus? Ou não? Não é Deus, irmãos. É Cristo. É Jesus. A compreensão aqui, porque a palavra do Senhor nos vai dizer que a testemunha fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus. Quem estava no princípio, segundo a própria palavra também, que o apóstolo João vai escrever? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É importante nós entendermos essa concepção. A teologia, ela transmite que, inspirado por Deus, através do Espírito Santo, João escreve que quem está falando para João escrever à igreja de Laodiceia era o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. E uma coisa é muito interessante nós pegarmos na continuidade do texto, em que ele não vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem deras que fosse frio ou quente. E para isso nós vamos para a primeira parte desse sermão, que eu separei aqui em 3 partes, que tem por tema nenhuma coisa e nem outra. É importante nós entendermos essa primeira aplicação antes de chegarmos, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A primeira parte é uma condenação para essa igreja, dizendo nenhuma coisa e nem outra. O contexto da palavra do Senhor vai nos mostrar, através da primeira condenação à igreja de Laodiceia, transmitindo uma imagem dessa igreja, uma igreja crua, sem nitidez, e que também estava vivendo de uma forma muito neutra. E é um perigo para nós, irmãos e irmãs em Cristo, que estão presentes, que a gente não pode tentar caminhar por esse lado, sermos neutros. A gente tem por finalidade de que quando estamos bem na fé, ou quando não estamos muito bem, nós ficarmos inertes às coisas que nos acontecem. Às vezes o louvor já não fala mais com a gente. Às vezes a mensagem da palavra também não transmite o real sentido para nós. Nós muitas vezes bocejamos de tanta canseira, de tanto ouvir. E é nesse contexto que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Quando vamos para um texto, né? Eu lembro ainda quando era mais novo, quando eu começava a ler a Bíblia e lia que não és frio e nem quente, eu imaginava que frio é o crente frio, né? O crente que não quer saber de muita coisa, gelado, né? A gente leva a isso, né? Ou quando não, o crente que é quente é aquele crente fervoroso, de oração, que dá glória a Deus, aleluia. Mas não é isso. O texto não nos está mostrando essa característica que muitas vezes nós trazemos de primeiro impacto. É importante nós entendermos que há um contexto para a cidade de Laodiceia. A palavra aqui
não tem a ver de quente ser fervoroso ou de frio ser um crente de banco que não quer se juntar à grande maioria, que quer fazer alguma coisa em prol do reino do Senhor. A palavra que vem em questão aqui não é nem quente nem frio, mas é o inverso de tudo isso. O que está sendo condenado aqui é o morno. E o que é morno aqui, segundo a própria concepção? O que João está querendo dizer com isso? A palavra do Senhor, quando Jesus instrui a João, e Jesus usa essa ênfase, está tratando de uma questão geográfica da cidade de Laodiceia. A compreensão que nos traz através desse texto é que Laodiceia, ela, por antes de se chamar Laodiceia, o nome dela era Dióspolis, né, segundo os historiadores. O que significa Dióspolis? Dio, que é Deus. Polis, que é povo. Cidade. Multidão. Então, cidade de Deus. Povo de Deus. Esse era o nome antes de Laodiceia, Dióspolis. E a palavra vai nos mostrar, através dos contextos históricos, por que se tornou Laodiceia. Uma mulher chamada Laodice foi se tornada imperadora dessa cidade. E nessa circunstância, ela mesma, por definição própria, ela troca para Laodiceia. E o que significa Laodiceia? A palavra Laodiceia, ela traz a concepção e tem um significado, através do grego, de cidade que julga, cidade de poder. Mudou-se o nome. E dentro dessa compreensão, essa cidade era uma cidade muito rica, uma cidade que tinha muitos benefícios, e vou estar tratando isso no segundo tema. Mas aqui é importante nós entendermos isso. Por que é chamada nesse contexto de morna? Segundo a própria concepção geográfica dessa cidade, essa cidade ela ficava entre duas cidades. A palavra vai nos mostrar, através dos textos representados, cidade de Colosso e a cidade de Hierápolis. Duas cidades que tinham um comum. Uma das cidades, dessas duas cidades, elas tinham dentro da sua navegação águas quentes, águas termais, curativas, águas que traziam benefícios de restauração de saúde. Era visitada por esse benefício, águas quentes. Nós temos aqui no nosso Brasil um lugar bacana, né? Eu nunca fui, não sei se vocês já foram, aqui em Mato Grosso, né? Águas quentes, né? Não sei se alguém aqui já foi, mas parece que ser muito bom. Tenho curiosidade. Se um dia minha condição deixar eu ir, eu quero ir lá experimentar esse negócio. Mas também nos mostra o outro contexto da outra cidade, que por sua vez, uma coluna de temperatura, ela baixava demais e essas águas se tornavam geladas. Por isso que o texto ele vai nos apresentar que não é quente e nem frio. Laodiceia estava no meio dessas duas cidades e ela tinha as suas águas mornas, não era nem quente nem fria. E quando o texto, o que Jesus, instruindo a João, falando esse trecho, está querendo nos dizer? O que água morna serve? Não serve nem para matar sede. Quem é pedreiro, irmão Aparecido, tem trabalho de pedreiro, irmão Aparecido. Beber água quente não dá certo, tem que ser uma água gelada para dar continuidade no trabalho. E uma água quente é boa fazer um café, né, um chá, então tem seus benefícios, né? Aquilo que não está muito gelado ou que não está muito quente é morno e não é agradável. E quando a palavra vem falar assim, vomitar-te-ei da minha boca, é porque Deus não estava aprovando aquilo que estava acontecendo na cidade de Laodiceia. Então é importante nós entendermos isso. Quando nós vamos para essa ideia do texto que nos mostra o porquê que fala quente e frio, e que fala que essa cidade é morna, nos mostra um cuidado importante que nós devemos entender, e o que foi falado no início. Era uma cidade crua, uma cidade sem nitidez, uma cidade que tinha de tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. E quando eu olho a carta de Laodiceia, a gente não pode só levar para Laodiceia, irmão. Se a gente olhar a Bíblia Sagrada e queremos aplicar a segundo o contexto lógico do tempo e também da condição de lugar, a gente vai dizer que a palavra só serve para aquele povo e para aquela cidade, para aquele continente, para aquele país.
Nós não devemos olhar a palavra de Deus dessa maneira. A palavra de Deus, ela tem que ser olhada para dentro de nós. Ela está fazendo um perfil. Se Deus, próprio Cristo, julgou essa cidade dessa forma, Jesus também, ele nos conhece as nossas obras. Assim como conhece as obras de Laodiceia, o Senhor conhece a mim e conhece a você. Conhece o meu deitar e conhece o seu deitar. Conhece o meu levantar e conhece o seu levantar. O livro de Salmos vai dizer que o Senhor nos sonda e nos conhece. De longe conhece os nossos caminhos. Não temos para onde fugir da presença de Deus. É importante nós entendermos isso. Dentro dessa experiência, o que essa igreja estava fazendo? Ela não estava vivendo de modo intenso. Essa igreja tinha um auto-julgamento suficiente. A palavra vai mostrar que no ano de 60 depois de Cristo, essa cidade foi invadida por uma guerra muito forte, e que essa cidade foi dizimada, queimada, e que muitas cidades queriam ajudar ela, e ela não quis ajuda. História isso, não está na Bíblia. É importante nós entendermos isso. É uma cidade que se achava e se julgava autossuficiente. E muitas vezes nós estamos caminhando para esse mesmo ponto. Estamos se tornando mornos, insensíveis. Estamos vivendo de forma superficial. E queremos muitas vezes que algo aconteça à nossa volta, sem muitas vezes nós não queremos fazer nada para que isso aconteça. A palavra do Senhor vai dizer que essa é uma cidade rica, com um polo de comércio gigantesco. E que em vez de confiar na promessa de Cristo, naquilo que Jesus chamou aquela cidade para fazer, elas estavam sendo levadas para a sua própria ambição. Mas também estavam sendo levados para a sua própria reprovação. Então é importante nós entendermos isso. Quando o tema diz nem uma coisa e nem outra, fica uma pergunta para mim e para você. Em qual área, através desse texto, se fosse um julgamento para a sua vida, aonde você se colocaria? Você estaria entre os frios e os quentes? Ou você estaria por intermédio sendo morno, sem efetividade, sem deixar na liberdade de Deus trabalhar na sua vida? É importante que nós entendemos e trazemos uma reflexão sobre isso. O segundo ponto aqui que nós vamos falar é sobre a riqueza. E o tema aqui vai dizer a riqueza que é pobreza. Sem dúvida, a maior tragédia de Laodiceia, ela estava convencida que a sua própria riqueza poderia levar aonde ela quisesse. A palavra do Senhor vai nos contar alguns trechos aí, se você tiver com a sua Bíblia, o versículo, se você quiser acompanhar comigo, que vai dizer o versículo 17, você diz que estou rico e abastado, e não precisa de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O versículo 17 nos cita 4 exemplos aqui daquilo que essa cidade tinha e possuía. Quando a cidade que se achava ser rica mudou o nome dessa cidade, Laodiceia, cidade que julga, cidade de poder, povo de poder. Essa cidade, segundo o próprio contexto histórico, era uma cidade de alta influência bancária. Quando o próprio Jesus vai dizer a essa igreja, você diz que é rica, você tem muito dinheiro, a riqueza que você tem, e você diz que não precisa de nada. Os maiores polos comerciais essa cidade tinha, um maior ajuntamento. O ouro era comprado e vendido através de Laodiceia. E dentro dessa compreensão do texto nos apresenta uma classificação de que confiar nos nossos bens, a Bíblia vai nos falar, maldito é o homem que confia no homem, mas também aquele que também deposita sua confiança no dinheiro. Ele é a raiz de muitos males. É importante nós entendermos isso. O versículo 17, ele está nos apresentando características em representação daquilo que Jesus está querendo chamar a atenção dessa cidade. Primeiro ponto é bancário. Era uma cidade rica, tinha muito dinheiro.
Segundo ponto, o texto vai nos apresentar, mostrando que diante de tudo que eles tinham, mas que nada valia para o Senhor, ele vai dizer que vocês são miseráveis. Vocês são uma cidade que se autoajudam, não querem saber de nenhum benefícios, não querem saber das coisas comunentes do reino, não quer ajudar aqueles menos favorecidos. É uma cidade autossustentável na imaginação de vocês. Vocês têm dinheiro para comprar água gelada. Vocês têm dinheiro para visitar águas quentes para vocês se recuperarem. Vocês têm toda a condição, vocês pensam nisso. Vocês podem ter dinheiro para comprar água potável, água boa para se beber, do lugar mais gelado. Vocês podem ter condições de irem para os lugares termais à volta de vocês. Mas vocês continuam na mesma. A riqueza de vocês não vão levar vocês a lugar nenhum. O texto ainda nos apresenta outra classificação, através aqui, que ele vai dizer, ele é pobre, uma cidade que cheio de dinheiro, mas de pessoas rasas, pessoas que não deixaram que o evangelho fizesse a transformação necessária. Nós vivemos em presente momento circunstâncias assim. Graças a Deus, a igreja do Senhor Jesus nunca precisou de pessoas autodidatas, pessoas ricas, para que ela se sustentasse em toda a sua história. Graças a Deus pelos membros que ela possui, pelos servos e servas do Senhor, que o Senhor concede empregos, que o Senhor concede oportunidades para ser intermediadores, de contratar, ser autônomos. Graças a Deus pelo nível elevado através de compreensão da palavra de Deus, os dízimos e as ofertas, elas sustentam a igreja do Senhor. E não depende da cidade de Vilhena para se sustentar. Não depende dos polos comerciais dessa cidade para que ela continue com as portas abertas. E era isso que a carta está dizendo. Vocês, essa riqueza que vocês têm, vocês estão perdendo algo mais rico do que qualquer dinheiro que o mundo possa comprar. Vocês estão perdendo tempo com vocês, correndo atrás daquilo que é vão. E vocês estão esquecendo daquilo que o Senhor Jesus diz para nós. Servir a Ele em todo momento. Eles tinham perdido o sentido da obediência. Perdido o sentido de adoração a Deus. Outra circunstância aqui que vai nos apresentar a palavra cego. E é interessante quando a gente estuda a história de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade onde ela tinha um dos polos de medicina mais conhecidos de todo o continente. Quando você vai pesquisar o assunto depois, se você tiver curiosidade, a cidade de Laodiceia era responsável por fazer colírio. E a palavra vai nos mostrar que esse colírio era motivo de orgulho dessa cidade. Pessoas vinham de barcos para comprar colírios para levar para todos os lugares. Colírios que eram para ser usados nos olhos, mas também medicamentos que colocavam-se nos ouvidos. Uma cidade que tinha uma inteligência e que também se favorecia do lugar que ela estava, das areias que ali que faziam parte daquele lugar, e que quando misturava com óleo, faziam remédios, faziam bálsamos, para que servia para curas. Colírio para os olhos. E quando nós vamos para essa ideia do texto, Jesus vai dizer através, você é cego, vocês podem fazer o melhor colírio. Vocês podem ter a melhor medicina, mas vocês, para mim, ainda são cegos. Vocês não enxergam as grandezas de Deus. Vocês não entenderam, não abrem os seus olhos. Tendo olhos, não veem aquilo que eu quero fazer para vocês. O colírio que vocês fabricam, aquilo que vocês têm, para mim não serve de nada. O colírio de vocês não vai tampar a doença do pecado, da visão de vocês, da cegueira espiritual que vocês estão vivendo. É importante nós entendermos por que essas classificações se apresentam nesse texto. E por último aqui vai dizer a palavra nu. Por que a palavra nu apresenta-se aqui nesse texto, no versículo 17? Ele vai dizer aqui para nós, que no contexto histórico dessa cidade, também era uma cidade com uma rica fábrica de
de fábrica de tecidos, onde suas roupas eram vendidas para o mundo inteiro. Nós hoje entendemos que capital da moda é Paris, mas a capital da moda da época era Laodiceia. Os melhores vestidos, os vestidos de linho, os vestidos de púrpura, os vestidos mais belos e mais caros havia nessa cidade. Os melhores costureiros estavam ali. O texto, quando nos apresenta, você é um miserável, pobre, cego e nu, não é à toa aqui no texto. Apresenta o que essa cidade era em sua essência, mas esqueceram da essência do Evangelho, esqueceram da essência daquilo que Cristo fez pela humanidade, que fez por essa cidade. Quando você vai para o versículo 18, se você tiver com a sua Bíblia, a palavra de Deus vai dizer, olha, aconselho que de mim, vocês comprem ouro de mim, provado no fogo. O ouro de vocês está cheio de mancha, está cheio de impurezas. A riqueza de vocês, para mim não serve de nada. O meu ouro sim, esse é provado no fogo. O próprio texto, a fala aqui, quem está falando é o próprio Cristo, dizendo, o ouro que vocês têm é sujo, o ouro que vocês têm é podre, é cheio de pecado, aquilo que vocês estão fazendo, consumindo, comprando, vendendo, para mim, continua a vida de vocês a mesma coisa, vocês continuam imundos. Se você quiser ser restaurado da sua imundícia, do seu pecado, eu tenho ouro de verdade para dar para vocês. É isso que Jesus está dizendo. Não é ouro, irmãos, físico. Não é a barra de ouro purificada no fogo. O que Jesus está querendo dizer aqui para Laodiceia. E que quer dizer para mim, que quer dizer para você. Não é esse ouro que a gente possa carregar no dedo, pode carregar no pulso ou qualquer outro lugar. Não é um ouro que se carrega, mas é um ouro a qual nenhuma prata, nem ouro desse mundo pode comprar. É uma riqueza eterna que está em Cristo Jesus. Só assim você vai ser rico, o texto vai dizer, na versão linguagem de hoje. Se você comprar de mim o ouro que eu tenho para vender, aí sim você será rico. O texto ainda na vírgula vai dizer, e roupas brancas, para que te vistas. O próprio texto está nos apresentando que a fábrica de tecidos que eles tinham, os mais belos vestidos que eles faziam e fabricavam, a verdadeira veste, somente Jesus pode dar. Não é uma roupa de grife, não é uma roupa de marca que vai te dar a classificação de salvo. Não é a roupa mais cara que vai te dizer se você vai ser mais influente ou não. Não é o sapato que você veste, não é a camisa que você veste, não é a calça que você veste, que vai ser literalmente aquilo que o Senhor Jesus quer que você seja. Por dentro, por trás de tudo isso, continua a mesma coisa. E eu não consigo olhar esse texto e não lembrar o que acontece nos nossos pais edênicos. Adão e Eva, depois que pecaram contra o Senhor, quando comeram do fruto, o que eles fizeram? Se esconderam da face do Senhor. Depois cozeram para si folhas de figueira e se esconderam no meio da mata, no meio da moita. Quando Deus vai dizer, Adão, Eva, onde estão vocês? Eles saem todos lá com vergonha. E Deus pergunta, o que fez com que vocês estivessem escondidos? O que eles respondem? Nós tivemos vergonha porque estávamos nus. Mas quem foi disse para vocês que vocês estão nus? Por acaso comeste do fruto que eu ordenei que não comessem? Aí vem a fatídica frase de Adão, foi a mulher que tu me deste, que me deste de comer do fruto. Esse texto é importante, né? Nós homens muitas vezes se apegamos nesse texto e dizemos assim, se não fosse a mulher a gente não tinha comido o fruto, será que não? A pior denúncia desse texto nos mostra, irmãos, que o homem ele foi capaz de não culpar a mulher, mas ele culpou o próprio Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa então não é da mulher. A culpa aqui o próprio Adão está colocando o próprio Deus, dizendo foi o Senhor que me fez ela. Eu não pedi isso. Mas Deus ele criou da costela de Adão uma mulher adjuntora, uma mulher ajudadora que ajudaria. E foi para o benefício do homem. Viu o homem que estava só.
Então é importante nós entendermos o texto apresentado aqui, quando Laodiceia é colocada como nu. As roupas externas não servem de nada. O livro de Apocalipse ainda, nos capítulos à frente, vai dizer: eis que uma grande multidão estavam reunidas. E essa multidão estava vestida de vestes brancas, porque elas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O próprio Jesus está dizendo para a cidade de Laodiceia: eu quero fazer para vocês roupas brancas para que vocês se vistam, não as roupas que vocês fabricam. Se vocês confiarem em mim, confiarem na minha palavra, entregarem suas vidas a mim, eu vou dar vestes brancas para vocês. Vestes que não tem dinheiro que compre, não tem riqueza desse mundo que possa dizer que ela tenha valor, porque essa veste foi lavada com o meu sangue, foi lavado com o meu sacrifício por vós, para que não apareça a vergonha da tua nudez. O que Deus faz com Adão e Eva logo depois, irmãos? O próprio Deus faz vestes de cordeiro. O primeiro cordeiro já foi sacrificado desde a fundação do mundo, segundo a própria palavra de Deus. As vestes que Adão e Eva vestem, aquela veste cozida, aquela veste momentânea, passageira, roupa que eles fizeram daquele momento para se esconder a sua vergonha, o próprio Deus sacrifica o cordeiro dizendo: essa é a veste que eu quero para vocês. A veste de um cordeiro que morre pelo mundo inteiro. A veste a qual a própria palavra do Senhor diz, vai dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A veste que o próprio Deus vai dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro que deu a sua vida por nós, levado como ovelha muda ao matadouro, e não abriu a sua boca perante os seus tosqueadores, mas ele ante a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo por nós, sendo obediente até a morte de cruz. Essa é a veste que o Senhor Jesus quer nos colocar, não essa veste passageira. E para fechar aqui essa segunda parte da riqueza que é pobreza, vem o colírio, citado aqui por Jesus. O versículo 18 vai dizer: e para que eu unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha o colírio aqui sendo representado. O próprio Jesus falando a respeito daquilo que eles faziam, de tudo que tinha. A história vai nos dizer que o colírio tinha por nome cinza de Frígia. Olha o nome comercial de Laodiceia sobre o seu colírio. Esse colírio rodava o mundo inteiro. Mas esse colírio não tampava, não dava vista para esse povo. Continuava eles cegos do mesmo jeito. Mas eu quero dar para vocês um colírio que unja literalmente os teus olhos, para que vocês vejam. Quando vamos para a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai de encontro ao cego, qual é o colírio que ele utiliza para dar a vista aos cegos? A sua saliva. Ao muito ponto nós vamos olhar a esse ponto, nós vamos pensar: nossa, que nojento, né? Mas para enxergar, o único que teve poder e vai ter poder para todo sempre, para dar vista aos cegos, é o Senhor Jesus. O único que vai fazer com que as nossas escamas caem dos nossos olhos e nós possamos enxergar a graça e a plenitude de Deus na nossa vida, será o Senhor Jesus. Não existe outra forma, não existe outro jeito, é o Senhor Jesus. É importante nós entendermos isso. Quando nós vamos para esse contexto, mesmo que a escola de medicina fabricava esse pó oftálmico, mesmo que essa escola de medicina tinha o seu chamativo da cidade, a cidade que tem colírio para os olhos, ela não curava a cegueira espiritual dessa igreja. E muitas vezes estamos assim. O próprio Jesus Cristo está de olho na nossa vida, porque segundo o próprio texto nos apresenta: conheço as tuas obras, eu sei de tudo que vocês fazem. Será que nós nos classificamos e entramos em algum momento nessa classificação em que essa igreja entra? É importante nós entendermos isso.
precisamos entender que só tem uma forma de sermos curados do nosso grande mal, que é o pecado. E essa forma se chama Jesus Cristo, que cura todas as nossas dores e enfermidades, que sara todos os nossos males e que nos liberta e nos justifica de todo o pecado e toda a justiça. O sangue de Jesus Cristo, ele, segundo a própria palavra, ele tem mais poder de transformar, mesmo que seja algo vermelho como o carmesim, se tornar branco como uma lã de ovelha. Mesmo que o nosso passado ou nossos pecados sejam sujos, escuros, de uma forma em que pensamos, será que eu, um mero pecador, ainda recebo perdão diante de tudo que eu fiz? A própria palavra do Senhor Jesus vai dizer que Ele sim nos purifica de todo o pecado e todo o juízo, e que mesmo que o nosso pecado seja preto como a escarlate, o Senhor nos traz brancos como a neve, o Senhor restaura, o Senhor purifica, o Senhor liberta, e não há pecado que o Senhor não perdoa. E aí nós entramos no então fatídico momento da carta que nos apresenta: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto, ele é utilizado por nós muitas vezes em evangelismo, mas ele não tem esse sentido para nós. Ele nos trata primeiro, o Senhor Jesus está dizendo para nós: eu repreendo e castigo a todos quantos anos, mas eu quero que vocês sejam zelosos, eu quero que vocês se arrependam dos vossos pecados. Só tem uma forma de vocês entrarem na minha porta que eu tenho para vocês. Nós cantamos o hino no início: a nossa porta aberta já está. Mas primeiro, para nós entrarmos na porta de Cristo, nós devemos deixar Ele entrar na nossa. O Senhor Jesus está na nossa porta. Glória a Deus, aleluia. Batendo, dizendo: filho, estou aqui. Eu conheço você. Eu sei o que realmente você precisa. Você pode esconder dos seus pais, você pode esconder de quem você quiser, mas de mim não. Eu conheço você, e conheço você melhor do que ninguém. Irmãos, eu tive uma experiência em que, uma viagem pastoral que nós fizemos para São Paulo, o pastor Paulo estava nessa viagem. Primeira vez que eu andei de avião, nós saímos do aeroporto de Guarulhos, estava de noite, de madrugada. E quando você está, quem já teve a experiência de andar à noite sobre os céus de São Paulo, você vê as cidades, blocos de cidades assim, aquelas faixas de luz. E ali são cidades igual Vilhena, o porte das nossas cidades normais. E eu pensava: Senhor, se o Senhor me conhece, a tua palavra diz que os meus fios de cabelo estão contados pelo Senhor. O Senhor conhece também essas pessoas, cada uma delas que estão em cada cidade dessa. Ali, irmãos, eu consegui ver a grandeza de Deus. Como que pode um Deus que é soberano, excelso, majestoso, grandioso, me conhecer tão bem, em que de momentos em momentos na minha vida Ele tem falado na minha vida e olhado através da sua palavra, dizer: filho, eu sei quem você é. Você que está aqui presente, que de muitas orações que você já fez e você teve a resposta, de enfermidades que você teve cura, de problemas que você enfrentou e Deus mostrou a solução e fez com que você vencesse, de circunstâncias que você achava que estava perdido, mas foi encontrado. Somente um Deus tão grande pode fazer isso por nós. E aí vem o fatídico convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta quem abre somos nós. Existe um quadro famoso aí no mundo das artes,
em que esse quadro ele transmite uma verdade. Existe uma pessoa no desenho que está para o lado de dentro, e esse lado tem a maçaneta, e do outro lado está Jesus. Um pintor cristão da Renascença pintou esse quadro. E Jesus está ali batendo na porta, mas desse lado não tem maçaneta, no lado de quem está batendo. A maçaneta só está do lado de quem está para o lado de dentro. E nesse quadro, a pessoa está ali insistindo, no quadro Jesus, na pintura, e a pessoa está bem assim, desligada, não querendo atender a porta, virada descosta para a porta. Quando eu fiz a alusão na introdução dizendo, você já teve experiência de alguém bater na sua porta? E insistir, e muitas vezes falar assim, deve ser... Vou falar o nome da instituição. Deixa eles bater e logo eles vão embora. Ou senão deve ser alguém pedindo alguma coisa. Ou quando não, nós estamos vendo alguém chorando atrás de nós e nós não queremos dar atenção. Ou quando não, no nosso trabalho, nós não queremos dar atenção, porque nós não queremos perder o foco. Ou quando não, na nossa vida espiritual, estamos só atentos na nossa autossuficiência, dizendo, não tem problema não, Deus está falando através da palavra dele, mas eu não quero ouvir. Não, o que ele está dizendo, o que o pastor está falando, o que o diácono pregou, o que a irmã pregou, o que o grupo de louvor cantou, não faz sentido, não dá, eu não vou dar ouvido a isso não. Nós cantamos um hino aqui, então vem, enche esse lugar. Como é que o Espírito Santo vai encher a casa se muitas vezes nós estamos assim, descostas para a sua presença e não querendo receber a porção, a presença do Senhor na nossa vida? De que forma nós vamos dar atenção e abrir a porta, sendo que Jesus está insistindo através das canções, está insistindo através da sua palavra, está insistindo com você todos os dias. Só a oportunidade de você levantar-se pela manhã e respirar o fôlego de vida e ter a oportunidade de orar ou não quando acorda, de orar ou quando não quando dorme, a oportunidade é lhe dada. Só tem um jeito de você fazer com que você atenda a necessidade, abrindo a porta. Não tem outra forma de nós fazermos e agradarmos o nome do Senhor Jesus. Se nós não abrirmos a porta, o Senhor Jesus não entra, Ele não ceia conosco, Ele não tem comunhão conosco. E como que nós queremos ir para o céu se nós não abrimos a porta do nosso coração? Como que vamos ao céu se nós não deixamos o Senhor Jesus entrar? Para me finalizar, quem deve abrir a porta somos nós. Você vai abrir a porta da sua vida para Jesus? A comunhão é certa. Ele prometeu que teria comunhão conosco, que Ele vai entrar, cear conosco. E além disso, o Evangelho de Mateus, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A riqueza desse mundo não compra, as vestes desse mundo não compra, médicos e medicamentos não vão te dar os céus. A única coisa que pode te dar os céus é o Senhor Jesus. Só existe essa forma de nós entendermos e atendermos à vontade dEle. O Senhor está à porta e bate. E quem abrir a porta, Ele vai ter comunhão. E quando Ele voltar, aí vai ser diferente, Ele não vai bater para entrar mais. Ele vai abrir as portas e vai dizer, vem filho, vem filha. Vem desfrutar da promessa que eu te prometi. Vamos ficar de pé? Versículo 21 vai dizer, aquele que vencer, eu vou conceder a ele que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz, o Espírito diz às igrejas. A promessa de Deus ela é escatológica. Assim como Jesus venceu, Ele também promete a nós que também vamos vencer. Ao que vencer,
terá essa oportunidade. As riquezas introspectivas da vida, o nosso ouvir, o nosso falar, quando Jesus bate na nossa porta, somente há um sentido para nós, em que na comunhão com Cristo, através de um coração e oração tranquilo, na leitura da palavra de Deus, mediante aos estudos das escolas bíblicas, na leitura da palavra, mediante também algumas coisas que enfrentamos, mesmo que passamos por tragédias, enfermidades, abalos emocionais, mediante razões, mas mediante tudo isso existe uma palavra: vitória. Mesmo que a nossa felicidade ou não, mesmo dor ou não, mesmo morte ou não, a última contundente maneira de chegarmos ao trono do Senhor Jesus é deixarmos Ele fazer morada na nossa vida. Amém. Se você já tem Jesus na sua vida, se você já abriu a porta, que Deus continue presente, que você continue tendo comunhão com Ele em todos os momentos. Mas da certeza que também nós precisamos entender das nossas fragilidades, nossas fabilidades, que somos errôneos, enrustidos em pecado e que precisamos de restauração. O eis que estou à porta e bato é para pecadores, é para mim e para você. O Senhor Jesus me conhece e te conhece. E Ele quer que nós entramos em comunhão com Ele e que deixamos de sermos superficiais, autossuficientes, ou muitas vezes de olhos tapados e ouvidos tapados, e que realmente a palavra dele entre em nossa vida, nosso coração, e que nós possamos ver e enxergar a grande plenitude do Senhor Jesus, e ouvir da palavra de Deus na nossa vida, para sermos transformados. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai Santo, Deus eterno, te exaltamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós, porque o Senhor ainda nos deu a vida quando nós éramos pecadores, e a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que nos deu a vida. Pai Santo, é isso que nós confiamos, entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida na Tua presença. Pai Santo, e assim, Pai, eu te peço, Pai, nesse momento, perdão, Pai, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, Senhor. Só existe uma forma, Senhor Jesus, de adentrarmos, ó Deus, Pai Santo, a morada celestial. É abrindo a porta do nosso coração para o Senhor fazer mudança, O Senhor fazer limpeza, o Senhor fazer restauração. Nós queremos abrir a nossa porta da nossa casa, Senhor, hoje. e dizer: Senhor, entra, faz o que o Senhor quer, Pai Santo, da nossa vida. Cumpra-se em nós a tua vontade. Olhe, Pai Santo, para as nossas necessidades. Se tem alguma coisa, Senhor, dentro de nós que nos impede, Senhor, de ver, ó Deus, com os nossos olhos as suas grandezas e com os nossos ouvidos ouvir o que o Senhor quer dizer para nós, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai Santo, sonda a nossa vida, o nosso coração e fala conosco, Senhor, aonde precisamos mudar, aonde precisamos nos esforçar, aonde precisamos fazer o nosso melhor. E é isso que pedimos a Ti, Senhor. Que possamos ter o ânimo necessário, Senhor. Não se tornarmos superficiais, ó Deus, autossuficientes como a cidade de Laodiceia. Mas sermos, ó Deus, a cidade a qual espera o Senhor, o Redentor dos céus. Que aqui nessa cidade de Milena, Senhor, nessa igreja, Pai Santo, possamos, ó Deus, cada um de nós, Senhor, abrir o nosso coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade e o teu querer. Faz em mim, Senhor Jesus, a tua vontade, Senhor. Cumpra o seu desígnio sobre a minha vida, sobre a minha família. Que eu possa servir ao Senhor como o Senhor quer que eu sirva. E é isso que pedimos a Ti, Senhor. Conduza, Pai Santo, nas